Olá pessoal, tudo bem? Venho fazer aqui as orientações semanais para o signo de Câncer. Primeiro eu gostaria de fazer alguns apontamentos dos aspectos astrológicos da lua dessa semana. Essa semana a gente vai estar passando pela lua crescente, que é um período de muito movimento, expansão, das coisas se expandindo muito forte. E com essa lua ligada ao signo de Gêmeos, pode estar muito voltada à nossa rotina, a forma da gente se planejar, da gente se organizar. Então é uma semana que está tratando muito do cotidiano. E o Sol e a Vênus em Gêmeos pode estar voltada à intelectualidade, à criatividade, como que é a forma que a gente se relaciona com o nosso trabalho. Será que ele dá a liberdade da gente ter a nossa intelectualidade, a nossa criatividade? E isso está ligado também à nossa rotina, da forma que a gente se organiza no trabalho e nos estudos, por exemplo? Tá muito positivo para essa semana, tá bom, Câncer? Vou fazer aqui duas tiragens, uma de relacionamentos e outra de aspectos gerais. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Começando por aspectos gerais, para o signo de Câncer. Vamos lá, um signo muito sensível, muito voltado às emoções, né? Vamos ler aí essa segunda semana de junho para o signo de Câncer. A primeira carta que sai é do julgamento, com 3 de espadas e com o enforcado. Muito bem. Então, Câncer, o que está muito positivo, né, que as cartas trazem de orientação para essa semana? Talvez volte alguma situação, alguma questão que ficou lá no passado, volte, seja ou em forma literalmente, né, de uma pessoa voltando, uma situação específica voltando, ou daquilo que ainda a gente precisa aprender e vem através de uma outra situação para a gente reavaliar, a gente repensar. Por quê? Porque aquilo que a gente não consegue ver bem, que a gente não entende muito bem, traz certas angústias que a gente nem consegue nomear. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação e a gente está ali sem entender o porquê que está desagradando, está sendo tão um obstáculo, está sendo tão difícil de enfrentar, e pode ser aí questões do passado que a gente precisa resolver, tá bom? E a partir dessa situação, você consegue aí ter um entendimento. Aquilo que estava estagnado, finalmente as coisas, né, se desenrolem. Então, se tratando aqui do trabalho, vamos falar aí de aspectos gerais da vida. Se tratando do trabalho, pode ser que aqueles pensamentos que você carrega, que vem desde o passado, seja o momento de você reavaliar e ver que são sabotadores na sua vida, que pode ser um processo muito doloroso você entender que muitas vezes você é responsável por determinadas situações que são dolorosas, aí, difíceis na sua vida. Mas que com isso, no fim, olha aqui, ó, você se ilumina, você consegue ver as coisas por um outro ângulo e você deixa as coisas fluírem mais. É uma semana que está muito positiva, lembra que eu falei lá no começo, para expansão e para que as coisas fluam. Então, se você já estiver no trabalho, pode muito se tratar do quê? Daquelas pendências ou daquelas situações antigas, você finalmente tem um entendimento de qual era o processo que estava errado, aquilo que você precisava melhorar para as coisas começarem a fluir, tá bom? Pode ser chatinho, pode te incomodar, mas finalmente a coisa vai deslanchar, tá bom? Então, Câncer, uma semana muito positiva para aparar as arestas e que as coisas fluam em todos os aspectos da vida, tá bom? Vamos aqui tirar uma cartinha para questões afetivas para o signo de Câncer. Vamos lá. Signo de Câncer para a segunda semana de junho. Então, dos aspectos relacionais, da forma de se relacionar com o outro ou com alguém em específico, o que a gente vê? A gente vê que tem muita coisa que pode estar encoberto, mas aí não do outro, tá? Não estamos falando aqui do outro, estamos falando de você. Então, talvez a gente está preso aí a determinadas relações codependentes ou relações que não estão muito bacanas e que trazem um sofrimento no sentido de pensamento, de que a gente fica ali
pensando, sem entender, uma confusão mental, e porque tá muito ali as coisas encobertas. Então, vou dar um exemplo prático para isso, tá? Às vezes a gente sente um ciúmes muito grande e que aprisiona a gente não sabe por que a gente sente isso, mas a gente só sente, né? A gente acha que tá acessando a nossa intuição, mas na verdade não tá não, tá preso, mentalmente tá muito preso. Então aqui a gente vê duas cartas, tá, Câncer? De aprisionamento. Aqui a gente pode estar falando de aprisionamento através de vícios, de situações que não são tão bacanas na nossa vida que a gente usa para se distrair, para dar vazão aos nossos sentimentos, mas que aí também está muito presa a questão mental. Vamos entender melhor, Câncer? Esse é o conselho para essa semana, tá? Vamos entender melhor aquilo que está no nosso mais íntimo ali no campo das emoções, aquilo que precisa vir à tona, aquela coisa que já passou na sua vida, mas que você encobriu, você deixou pra lá, mas que você sofre com isso, porque você guarda e você fica aprisionado, tá bom? E que você se libertando disso, você se liberta de uma série de problemas nos relacionamentos, que é da forma de se relacionar, da forma de você se colocar nas relações, e que isso vai te trazer depois uma grande satisfação emocional, tá bom? Então, é entendimento do nosso inconsciente, do nosso íntimo. Eu recomendo muito, sabe, processo de psicoterapia. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, porque você vai entender muitas coisas que te deixam um aprisionamento de padrões de relacionamentos, de situações negativas, ou então no próprio relacionamento que você tá, a coisa não tá muito bacana, não tá deslanchando, porque você tá preso aí a questões passadas ou aspectos muito voltados ao ego, aquilo que não permite que a relação flua, que ela se desenvolva, tá bom? Então vamos aí muito focar no desenvolvimento mental e de como a gente se coloca nas relações, a partir de questões mais íntimas, tá bom? Agora, vamos ver aqui uma cartinha, uma mensagem do deck do Osho para o signo de vocês, tá? Lembrando que aqui, olha, aqui é uma carta que caiu para baixo, não vou tirar. Lembrando que a Lua é uma carta que traz muito da sensibilidade, que é próprio do signo de vocês, tá? Câncer. Então, vamos pensar aí quais aspectos emocionais e de sensibilidade que precisam vir à tona e que vão te tirar dessa prisão mental e de relacionamentos que não estão tão saudáveis. Pode ser o próprio relacionamento afetivo ou com outras pessoas, tá certo? Quando você passar por esse processo, as coisas vão melhorar. E vão melhorar mesmo, porque olha, aqui ó, a gente tá falando de intuição, a gente tá falando de mundo interno, tá? Essa semana tá muito forte a mensagem, que é o seguinte: volte para si, volte para sua intuição, volte para o teu conhecimento que ninguém mais tem. Ninguém vai mais acessar esse conhecimento que você tem dentro de você, que é de você mesmo, tá? Para que você saia dessas situações. Está muito favorecida essa semana para você acessar essas questões mais íntimas que só você conhece. Tá bom, Câncer? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês. Eu desejo uma ótima semana. E se vocês gostaram do vídeo, é só avaliar o canal e se inscrever, tá bom? Um forte abraço!